Olá pessoal, como vão todos vocês? Todos tenham uma boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Esteja contigo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, louvamos o teu nome, adoramos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é vivo, o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, que nos dá livramentos, é um Deus amoroso, misericordioso, um Deus galardoador daquele que o busca em espírito e em verdade, é um Deus fiel. Nós precisamos ter gratidão a tudo o quanto Ele já nos demonstrou, porque Ele é Deus. Ele demonstra o seu amor em nos permanecer vivos, respirando, nos proporcionando o ar que nós respiramos, a noite de sono que nos concede, o alimento diário que Ele põe em nossas mesas e da mesa dos nossos parentes, amigos. Exaltado, magnificado, bendito seja o teu nome, soberano, Rei da glória, Leão da tribo de Judá, Pedra de esquina, Rosa de Saron, Adonai El Shaddai, Elohim, Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira, e creio que seja a tua bandeira. Em nome de Jesus, o Senhor é um Deus provedor, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Cura, Senhor, as feridas de alguém. Se tem alguém nessa live, Senhor, algum parente doente, Senhor, estende suas mãos. Eu sei que assim o Senhor faz. Cura, Senhor, liberta para a glória e honra do teu nome. Sara, Senhor, porque o Senhor sabe onde dói. Senhor, ajuda, Senhor, supre também a necessidade, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Deus amado, Deus amigo, Espírito Santo, louvamos o teu nome, te bendizemos, permanece conosco. Nós te agradecemos, te adoramos, em espírito e em verdade, e todo aquele que o ama, o adora, tenha fidelidade a ele, o adore em exclusividade. Aquele que adora a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não pode ter ídolos, não pode ter deuses, porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que Ele não divide a glória dele com outrem. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio, o controle está em suas mãos. Tudo pertence a Ele. A sua criação, os seus filhos, porque quando nós o recebemos como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Ele nos torna filhos de Deus e nos dá o privilégio, nos concede privilégios de assim ser chamados filhos de Deus. Ele passa a habitar em nós, nos dá dons espirituais, frutos do Espírito, e o maior deles é o amor. E quando nós o reconhecemos, passamos a segui-lo, ouvir a sua palavra e praticá-la, Ele nos coloca o amor dele para com o nosso irmão, e por isso que você vê tanta gente que reconhece Jesus levar o ide, que é outro mandamento dele, ide, pregai o evangelho a toda criatura, porque ele coloca sede no nosso coração para que nós façamos a obra dele. Se bem que nós sabemos que nós temos a nossa missão, mas quem converte o ser humano do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Então ele dirige os nossos passos, usa os nossos lábios para que nós, levando as boas novas, o evangelho, levando a verdade para que esta pessoa venha conhecer a verdade e largue toda a tradição, toda a idolatria, largue o que para ela antes era prazeroso, mas se nós estamos em Cristo Jesus, Ele nos torna uma nova criatura, e
que nós tenhamos obediência na sua palavra em praticá-la, ouvir e praticá-la, o que foi aprendido, os seus ensinamentos e cumprir as suas ordenanças. Amados, hoje aconteceu, deixa eu contar para vocês, hoje aconteceu uma coisa tão interessante. Eu fui fazer, eu fui em busca de outro objetivo. Eu confesso, né? Quem é de Cristo tem que falar a verdade. Na verdade, eu não fui com o objetivo de evangelizar. Eu fui fazer outra coisa. Mas quando ali cheguei, veio uma pessoa em minha direção e começou a conversar comigo. Aí disse: Vem aqui na minha casa. Ela me convidou: Vem aqui na minha casa. E se ela estiver vendo essa live, ela sabe que tudo é verdade. Ela: Vem aqui na minha casa. Interessante que o Espírito Santo foi me conduzindo. E quando lá cheguei, ela é uma pessoa que também serve a Deus, só que ela está, por enquanto, não está indo à igreja, mas é uma pessoa contrita com Deus. E a irmã dela ainda não reconheceu Jesus, mas ela ama Jesus. Mas ela ainda está indo à igreja católica. Então, eu conversando com ela, aí começou a conversar mais, amados, foi maravilhoso, né? Aí a gente tomou um café juntos e comemos as bolachinhas, e nisso Jesus falando, Espírito Santo falando, demos muita risada, todas duas pessoas bacanas, eu tive o maior prazer de conhecê-las, elas gostaram demais e, olha, conversamos muito, longas horas. E assim foi, amados, assim o Espírito Santo faz com cada um de nós. Ele nos usa, você às vezes não está nem programando aquilo, mas ele te pega pelo braço, ele diz assim: Hoje você vai fazer isso, você vai fazer assim, assim, e ele vai nos conduzindo, vai usando a nossa boca e com muita sabedoria que ele concedeu, louva a Deus, que foi tudo dele, tudo vem dele e tudo é para ele, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a pessoa também conhecedora da palavra, mas nós sabemos que muitas vezes, embora a pessoa esteja na igreja católica, né, e ama muito a Deus, mas ela ainda está ali, mas hoje o Espírito Santo abriu os olhos dela, os olhos espirituais, e ela prestou muita atenção de tudo aquilo que o Espírito Santo estava falando, que existem muitas coisas na Igreja Católica, que não é a religião, e sim o procedimento, os mandamentos, as ordenanças do Senhor. Aí eu fui falando para ela que é tudo diferente. Você pode partir do princípio de que o batismo, comecei falando, né? Falei de Maria, da mãe de Jesus. Aí fui conversando, na verdade foi o Espírito Santo que foi conduzindo. Então eu fui falando, fui falando, fui falando. Aí chegou no batismo. Eu falei para ela que o batismo é por imersão, que uma criança não tem pecado, que a criança não tem o discernimento, e a irmã dela ajudando, a criança não tem discernimento de quem crê e for batizado será salvo, quem não crê é condenado. Aí eu fui explicando a ela: veja na sua Bíblia, olha, Marcos 16, eu fui mostrando a ela, né? Aí ela marcando lá, ela marcando, Marcos 16, 16, assim, 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 não é hóstia, o pão asmo, a Santa Ceia. É necessário que a pessoa esteja na igreja, porque o Senhor disse que quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, permanece nele e ele em nós. E nós devemos estar em comunhão com os nossos irmãos, que nós somos somos membros do mesmo corpo de Cristo e Cristo a cabeça. Aí fui conversando, conversando, e ela prestando atenção, e nisso a gente tomando café. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, amados. Eu não gravei porque lá eu não estava com a internet. E peguei, né, anotei o telefone dela, adicionei o contato dela e
Foi uma longa conversa, foi maravilhoso. São pessoas, viu? Nota 1000, gostei demais de conhecê-las, foi um prazer. E o Senhor faz assim, quando Ele quer nos usar, né? A gente não sabe nem. Ele vai conduzindo, vá por aqui, faça assim. A gente às vezes não está nem programando aquilo. Então eu te louvo, Senhor, pelo dia de hoje, por todos os teus feitos, todas as maravilhas, Senhor, que o Senhor já fez, que o Senhor ainda vai fazer na minha vida, na vida desta pessoa que está ouvindo essa live, na vida do parente dela. Se tem alguém, Senhor, que precisa ser liberto, assim como eu peço por alguém da minha família, muitos ainda precisam ser libertos. Para a glória e honra do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, abençoa, faz prosperar, Senhor. Faz ter saúde, porque quando a gente fala prosperidade, amados, a prosperidade abrange a saúde, a harmonia familiar, é você ter êxito no trabalho, na sua atividade, seja ela qual for, seja ela qual segmento, qual especialidade, que Deus coloque as mãos dele, que você venha prosperar, que você venha ter êxito. Em nome de Jesus, a oração é o Pai Nosso que você deve fazer todos os dias. Pede perdão dos seus pecados, porque todos nós, a Bíblia diz que nós somos pecadores, né? Não há um justo que não peque. Então, se nós não pecamos em atitudes, nós pecamos por palavras, pensamentos, omissão, vaidade, orgulho ou algo que o Senhor esperava que nós fizéssemos e às vezes conscientemente ou inconscientemente nós não fazemos, mas que Ele chama de pecado de omissão. Então, assim, quando alguém pode fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Então, mas Deus é um Deus perdoador, é um Deus que ele veio para o justo, não veio para o justo, ele veio para os que se arrependem e que perdoa os pecados, que quando a pessoa se arrepende, ele abraça com muito amor, ele acolhe e é assim que Ele quer que nós estejamos ligado na videira. E o Pai é o viticultor, nós somos os ramos e Ele é a videira, Ele é a rocha inabalável. Nós devemos estar alicerçados nessa rocha, porque quando nós estamos sempre em comunhão com o Senhor, buscando ter intimidade com Ele, buscando Ele, o Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Ele quer que nós estejamos com ou sua criação, ou seus filhos. Eu digo criação, aquele que ainda expliquei também, que antes de nós reconhecermos Jesus, muitos pensam que podem ser chamados filhos de Deus, mas são criação, porque Ele nos criou a imagem e sua imagem e semelhança, mas Ele nos torna filhos de Deus quando nós o recebemos, o reconhecemos como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de nossas vidas. E Ele nos alerta que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Servir ao Senhor, nós vamos nos deparar com situações da mesma forma que as pessoas que ainda não servem a Jesus também passam pela mesma situação, porque a enfermidade veio para o justo, para o ímpio, né? Existem coisas aqui na terra que, enquanto nós estivermos aqui, nós enfrentaremos, mas Ele nos alerta, Ele nos orienta, o Espírito Santo, que nós estejamos vigilantes em oração. Ele usa a palavra de espada. Eu não vim trazer paz, mas espada. A princípio, você lendo, se você não entender a interpretação do que ele quer dizer, você pode pensar que é um pouco contraditório, porque nós sabemos que, mas não é contraditório, mas assim, se você não entender a palavra, parece ser, porque se o Senhor é o Deus da paz, e Ele fala que não veio trazer paz, mas veio trazer espada, o que é que Ele nos ensina? Que nós aqui na terra, enquanto tivermos aqui,
haverá uma luta espiritual, e a luta não é como um outro pastor estava dizendo, não é contra Joãozinho nem Mariazinha, é contra as hostes espirituais. Então nós devemos estar sempre nos fortalecendo no poder de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós devemos buscar vigilante, nos fortalecendo na palavra dele, que é a espada, a verdade. Nós devemos estar buscando em oração, intercedendo pela nossa família, né? Quando antes de sair de casa, de manhã cedo, quando você acordar, se ajoelhe, peça perdão dos seus pecados, porque muitas vezes o Senhor quer isso, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração sincero, você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu sei que muitas vezes, Senhor, conscientemente ou inconscientemente, eu peco contra ti, contra um irmão. Me perdoa, Senhor, quando eu fui vaidoso. Me perdoa. A vaidade, amados, não é a vaidade de pintar cabelo, de usar um brinco. A vaidade que aqui se refere é a vaidade do interior. Se tratando do orgulho, a pessoa não deve ser soberba, que o Senhor, ele abomina. A pessoa, quando é soberba, ele não gosta, ele gosta da. Ele diz: sejais mansos e humildes. Ele diz que nós devemos ser mansos e humildes, como ele é. Tem lá está escrito assim, no Sermão da Montanha, se eu não me engano, eu vou ler aqui, é Mateus 5. Ou é 7, deixa eu ver aqui, viu, irmãos? Que fala que os mansos e humildes herdarão a terra. Mateus, Sermão da Montanha. Eu vou ler aqui, Sermão da Montanha. Aqui tá falando os 2 fundamentos. Cura do endemoniado. Deixa eu ver se é o 5. Então, ele diz que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem. Eu vou iniciar, tá bom? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, agora chegou. Bem-aventurados os mansos, está em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Exatamente o que eu havia falado, né? Espírito Santo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu sou completamente apaixonada pelo Sermão da Montanha. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tá vendo aí? Quando você é misericordioso com alguém. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amados, todos nós, temos nossas falhas. Todos nós pecamos de alguma forma. Quando você está em Cristo Jesus, o pecado não habita mais em nós. Nós não sentimos aquela vontade de pecar. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos alerta, que todos nós somos pecadores. Porque temos pecado. Porque a gente às vezes não peca de uma maneira, mas pode pecar de outra. Ou por uma mágoa, ou por um pensamento que desagrada a Deus. Ou por algo que a gente podia fazer e não fez, ou por palavras.
A Bíblia diz que nós somos justificados pelo que sai da nossa boca ou somos condenados. Então, que nós devemos falar palavras proféticas, perdão, palavras proféticas. Essa palavra começa para mim mesma, para mim. Eu, assim fazer também, profetizar coisas boas. O Senhor também fala que nós não devemos murmurar, dar glória em tudo. Eu sei que não é fácil, amado. Dar glória, graças a Deus em tudo. E antes que algo venha inquietar o nosso coração, lá em Filipenses 4, 6, o que aqui diz a palavra, está escrito que nós devemos em tudo, antes, não estejamos inquietos em coisa alguma, antes, em tudo, fazer conhecido diante de Deus a nossa causa, nossas petições, em oração e ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará nossa mente e coração. O nosso coração e nossos pensamentos em Cristo Jesus. E confiar, porque quando você apresenta a causa diante de Deus e confia, o Senhor, Ele é galardoador. Ele nos dá a resposta, nos recompensa. Por quê? Porque você depositou a fé nele. E nós não vamos pedir nada de ruim, né? Nós vamos pedir o que é bom, não é verdade? Até porque se alguém está pedindo coisa ruim, ele não faz, não. Ele é um Deus justo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tá vendo? Os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por minha causa, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem, sentindo disseram todo mal contra vocês. Deus manda se alegrar aqui, ó, porque a recompensa nos céus será grande, o nosso galardão. Sim, mas voltando aqui, o foco que a palavra que o Senhor me deu para mencionar aqui, ministrar nessa noite, eu vou procurar ser mais objetiva, que tem muita coisa. Primeira carta de João, capítulo 2, iniciando pelo versículo 3. A observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. E nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. O Senhor diz que quem o ama guarda a sua palavra, não é verdade? E tem outro versículo que diz que quando assim fazemos, Ele e o Pai virá até nós, fará de nós a sua habitação, habitará em nós e manifestará a sua glória sobre nossas vidas. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu sei, amados, que todos nós somos falhos. De alguma forma a gente falha, mas o Espírito Santo, ele sempre vai nos dirigir, ele sempre vai nos mostrar, direcionar que algo que de alguma forma você fez errado e nos chama a lembrança de fazer o certo. Aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. O Senhor diz, sejam meus imitadores. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste em este mandamento antigo. E é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia.
Glória a Deus. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Abrindo aqui um parênteses, o Senhor diz o seguinte: quando acontecer de haver alguma divergência entre um semelhante, o seu próximo, o que é que a Bíblia diz? Que a pessoa deve ir até a pessoa, procurar reconciliar com essa pessoa. Se há alguma divergência, alguma diferença, procurar o entendimento e antes de dar a sua oferta no altar. Porque ele nos faz mostrar em sua palavra que não adianta você dar a oferta no altar se você tem inimizade com alguém. Embora o Senhor não diz na sua palavra, aqui na sua escritura, que você é obrigado a conviver com essa pessoa. Mas que você deve ter um entendimento e reconciliar com essa pessoa. Buscar ter paz com essa pessoa. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os seus pecados. Amados, a bateria está encerrando. Se cair a live, eu depois faço outra, tá? Dando continuidade à palavra. Mas escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio, jovens. Escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Então, hoje eu estava explicando para a moça, sabe? A irmã da senhora que eu conheci. Na verdade, eu conheci ambas hoje. Comecei todas as duas hoje. E fui apresentada por uma outra pessoa, por uma terceira pessoa. Então, eu estava explicando a ela que muita gente fala porque Deus, mas é necessário que você, além de você ter o Senhor, o Pai, o nosso Criador, tenha também um Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos que são três, mas se tornam um só. Eu vos escrevi paz. Paz com IS, né? Paz. Porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí aqui da outra parte ele fala referente ao anticristo, né, filhinhos? E já a última hora, e como viste que vem um anticristo também agora, muitos que têm feito como anticristo. Por onde conhecemos, aí fala aqui do pecado, que quem é mentiroso é o pai da mentira, né? Que não provém de Jesus, que nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Aí aqui no versículo 13 ele fala: os filhos de Deus, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Tá vendo? Como tem lá também em João 1, capítulo 1, versículo 12. Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque, assim como é, o veremos, né, quando Ele vier arrebatar sua igreja, que somos nós, que o seguimos, os verdadeiros adoradores. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro.
Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando habitualmente. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Glórias ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Aí tem uma interrogação. Porque as suas obras eram mais, e as de seu irmão, justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, amados, ele nos exorta a fugir sempre do pecado. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como está nele o amor de Deus. Olha aí, vou repetir. Tá, eu estou lendo 1 João, capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe encerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? É como eu falei no início, o pecado de omissão. Se você pode fazer o bem e você não faz, nisso você peca. Está lá em Tiago, se eu não me engano, é 4,17. Meus filhinhos, não amemos de palavra. Porque tem gente que faz de conta que quer ajudar, mas na verdade não está ajudando nada. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos em nome de Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Tá vendo? Aquilo que eu falei antes, o versículo, que quando ele diz que quem o ama, guarda a sua palavra, e ele, o Pai, passa a habitar em nós e manifesta a sua glória sobre nossas vidas. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. É o Pai que nos concede que o Filho
né, que o Espírito Santo habita em nós. Quando Jesus subiu, ele invocou ao Pai e o Pai enviou um outro Consolador. Aí aqui ele fala dos falsos profetas e ele fala aqui, Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Eu sei, amados, que no mundo nós sempre passamos aqui na terra, enquanto nós estivermos, além de aflições, nós passamos por situações desagradáveis. Não só desagradáveis, nós passamos também por alegrias, né? Deus nos proporciona momentos de felicidade, né? Regozijamos nele, na presença dele e em meio aos nossos parentes, nossos amigos. Ele nos proporciona tudo isso, é tudo dado por ele. E também passamos por situações difíceis, quando nós vemos um parente doente, ou então nós estamos doentes. A dor do outro, a palavra do Senhor diz que nós devemos chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. E nisso ele nos ensina que a dor do outro também faz parte de nós, porque existe um versículo também onde está escrito que nós não devemos nos importar só com as nossas coisas, que nós devemos nos importar com as coisas do nosso semelhante também. Claro, isso com uma intenção boa, não é com a intenção de fofoca ou outra intenção qualquer. É com a intenção de trabalhar em prol do bem. E você estender a mão quando puder estender, porque às vezes há algo que você quer fazer e não há condições, você não tem recurso. Aí Deus compreende. Mas existem situações que a pessoa está no poder fazer o bem e não faz porque não quer. É nisso aí que o Senhor chama o pecado de omissão. Então, boa noite a todos, que Deus dê um excelente descanso de noite. Deus abençoe a todos, nos livre de todo mal, nos livre do homem sanguinário, da bala perdida, de assaltos. Nos livre, Senhor, de espíritos malignos, tudo que vem para ludibriar, para nos enganar, tudo que vem para trapaçar, para fazer mal, Senhor. Tire toda angústia, toda tristeza, tire toda depressão, Senhor, opressão, em nome de Jesus. Nós te adoramos, exaltamos o teu nome e há poder no nome de Jesus para fazer cair por terra toda malignidade, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, de voodoo, seja o que for, caia por terra. No nome santo, eu vou até me levantar. Pelo poder que há no teu nome, Jesus, faz cair por terra toda intenção, Pai, que não provém de ti. Faz cair por terra toda ordem de feitiçaria, bruxaria, magia negra. Senhor Deus e eterno Pai, é no teu nome, Senhor, no nome que é sobre todos os nomes. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, sai tudo que não provém de ti. Vai para o abismo e não volte nunca mais. Senhor, manifesta a tua glória, derrama teu poder sobre nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, nos dá a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus, assim seja. Boa noite a todos. A paz esteja contigo. A paz esteja com todos nós. Abençoe tua família, em nome de Jesus. Amém. Tchau.